Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre KGB. A KGB, cujo nome completo é Comitê de Segurança do Estado, desempenhou um papel central como a principal agência de inteligência e segurança na União Soviética durante o período de 1954 a 1991, quando ocorreu sua dissolução. A União Soviética abrangia um conjunto de 15 repúblicas, entre elas Rússia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Cazaquistão e Uzbequistão. Enquanto a KGB estava diretamente ativa em algumas dessas repúblicas, entidades de natureza semelhante em outras regiões desempenhavam funções comparáveis. A estrutura da KGB era constituída por dois elementos distintos: serviços de inteligência e unidades militares independentes, ambos operando de maneira autônoma em relação às forças armadas soviéticas. Apesar de se autodescrever como a agência de inteligência da União Soviética, a KGB também atuava como uma força policial clandestina, garantindo a adesão aos princípios soviéticos. Ela tratava dissidentes políticos de maneira discreta e muitas vezes fatal em toda a República. Notavelmente, a KGB era liderada por Vladimir Putin, um ex-agente proeminente da KGB e atual presidente russo. Em 1954, a KGB substituiu a antiga MVD, Ministério de Assuntos Internos, que havia se mostrado eficaz em atividades de espionagem. Essa transição deu à KGB a capacidade de realizar espionagem em todo o mundo, superando até mesmo o conhecimento dos líderes soviéticos. Durante a Guerra Fria e depois, a inteligência soviética implantou inúmeros espiões internacionais em vários países. Apesar dessa abrangência internacional, em seu país de origem, a KGB enfrentou comparações desfavoráveis com a Gestapo da Alemanha nazista, devido à supressão de dissidência política e à intrusão na vida privada. Conforme as tensões da Guerra Fria atingiam um ponto crítico, a KGB intensificava sua monitorização das perspectivas tanto públicas quanto privadas dos cidadãos soviéticos. O período subsequente à Segunda Guerra Mundial testemunhou um crescimento dos sentimentos contrários ao comunismo no Ocidente, o que culminou no fenômeno conhecido como Red Scare, ameaça vermelha. Esse período de acentuada inquietação quanto à influência comunista remete a um contexto anterior, situado entre os anos de 1917 e 1920, antes da formação da KGB enquanto instituição. Um elemento saliente nesse cenário foi a proeminente figura do senador Joseph McCarthy, que liderou investigações acerca de supostos espiões soviéticos nos Estados Unidos. Essas investigações redundaram em uma série de acusações de traição e subversão, culminando na prisão de centenas de pessoas e no desemprego de mais de 10 mil indivíduos. Com o passar dos anos, o número de agentes soviéticos operando nos Estados Unidos diminuiu consideravelmente, culminando no episódio da traição do último grande espião clandestino, Rudolf Abel, em 1957. Ao longo da década de 1960, a KGB persistiu em exercer um controle rígido sobre a sociedade soviética. Através da colaboração de um dissidente político dos Estados Unidos, John Anthony Walker, a inteligência soviética conseguiu decifrar inúmeras mensagens da Marinha norte-americana, o que lhes conferiu uma vantagem militar crucial. A Revolução Húngara de 1956 teve origem a partir de um movimento de protesto liderado por estudantes universitários contra a presença da União Soviética e seu então líder stalinista rígido, Matyas Rákosi. Por sua vez, a Primavera de Praga teve início em 1969, quando a Tchecoslováquia buscava reafirmar sua independência em relação à União Soviética, visando retomar o controle político em seu território. Em ambas as ocasiões, as forças do Exército Vermelho Soviético agiram de maneira ágil, invadindo os países afetados e empregando força letal contra milhares de manifestantes e cidadãos, com o intuito de sufocar os levantes. Como de costume, a KGB trabalhou rapidamente ao lado do Exército Vermelho e de outros agentes da União Soviética para desestabilizar as revoluções. Na Tchecoslováquia, infiltraram-se em instituições pró-democráticas para minar os sentimentos políticos e reportá-los ao governo soviético. Em 29 de outubro de 1956, na Hungria, um relatório do chefe da KGB, Ivan Sarov, alegava de forma imprecisa que grupos armados estavam perseguindo comunistas e os matando, assim como quaisquer oficiais de segurança do Estado que eles encontrassem. O líder militar húngaro, Paul Maleter,
respondeu negociando uma reunião diplomática entre uma delegação húngara e a União Soviética. Na meia-noite do mesmo dia, Sarov ordenou a prisão da delegação húngara. No dia seguinte, após a remoção de seu líder pela KGB, o exército soviético atacou novamente a Hungria. Os manifestantes foram reprimidos 7 dias depois, encerrando oficialmente em 11 de novembro de 1956. Após a conclusão da revolta, Sarov e a KGB mantiveram uma vigilância rigorosa sobre a Hungria, empregando novamente estratégias para monitorar quaisquer elementos dissidentes dentro do país. Em 1964, a liderança da União Soviética foi marcada pela queda em desgraça política de Nikita Khrushchev, o qual havia previamente denunciado Stalin, um ato surpreendente dentro do contexto soviético, e havia empenhado esforços para desmantelar as políticas stalinistas. Essa postura, somada à sua abordagem durante a crise dos mísseis cubanos, resultou em uma conspiração liderada por outros membros do governo, incluindo o chefe da KGB, Vladimir Sima-Chesney, para destituí-lo do poder. Em 13 de outubro, após aterrissar no aeroporto de Ivanovo, Khrushchev foi recebido por Sima-Chesney e outros líderes, que o conduziram até o Kremlin com pouca resistência. 24 horas depois, o ex-líder anunciou oficialmente sua remoção do poder, alegadamente de forma voluntária. A partir desse ponto, ele passou o restante de sua vida em uma residência mantida e monitorada pela KGB, que registrava minuciosamente todas as suas palavras e os visitantes que adentravam sua casa. Durante seus anos finais, Khrushchev se dedicou a escrever suas memórias, uma atividade que despertou grande interesse por parte da KGB, que buscava obter esses escritos a todo custo. Em 1970, após um período de hospitalização, a agência se voltou para o filho de Khrushchev, o qual eventualmente entregou as notas originais das memórias de seu pai. Isso ocorreu após ele já ter conseguido contrabandear cópias para um editor ocidental, um fato que contrariou fortemente os interesses da KGB. Durante a década de 1970, a KGB intensificou seu envolvimento no sul da Ásia, exercendo influência sobre o cenário político da recém-constituída nação de Bangladesh, a partir de 1973, quando o primeiro presidente, Sheikh Mujibur Rahman, assumiu o poder. Inicialmente seguindo uma linha democrática, porém, em um espaço de apenas 2 anos, Mujibur Rahman estabeleceu um regime de partido único. A presença da KGB na região aumentou consideravelmente ao longo do restante dessa década, apesar da abrupta interrupção do governo de Mujibur, que durou somente 6 meses, terminando quando ele e grande parte de sua família foram assassinados em um golpe de Estado. A KGB esteve fortemente envolvida no Afeganistão no final da década de 1970. Ela exerceu uma influência significativa na liderança política do país e buscou controlá-lo, colocando um presidente fantoche no cargo de liderança. Entretanto, tiveram seus planos frustrados quando o segundo presidente, Hafizullah Amin, tomou o controle do país. Eles se viram menos capazes de controlar e influenciar sua liderança. Amin escrevia memorandos em inglês e mantinha contato regular com os Estados Unidos. Eventualmente, a KGB alegou que ele era um espião americano e realizou a operação bem-sucedida conhecida como Operação Storm, onde assassinaram Amin. Suas ações marcaram o início da Guerra do Afeganistão. Em 1991, a União Soviética entrou em um estado de colapso. Nos anos anteriores, as diferentes regiões haviam alcançado maior autonomia, até que finalmente ocorreu a dissolução completa da União, algo que a KGB observou com grande descontentamento. Em agosto de 1991, o líder da KGB, Vladimir Khrushchev, liderou um golpe contra o presidente soviético Mikhail Gorbachev, juntamente com outros proeminentes líderes da União Soviética. A intenção subjacente a esse golpe era a de recentralizar o poder no âmbito soviético, especificamente na Rússia, revertendo as concessões de autonomia que haviam sido gradualmente concedidas às repúblicas soviéticas. Entretanto, em um prazo de apenas 2 dias, o golpe falhou, marcando o estágio derradeiro do colapso definitivo tanto da União Soviética como da própria KGB. Após o colapso da União Soviética em 1991, a KGB passou por uma série de mudanças significativas. A própria estrutura do Estado sofreu uma transformação dramática com a dissolução da União Soviética, e isso teve um impacto direto na KGB. Com a independência das repúblicas que compunham a União Soviética,
Muitas delas criaram suas próprias agências de segurança e inteligência, algumas das quais absorveram parte das atividades e recursos da KGB. Em dezembro de 1991, as autoridades da Rússia criaram a Agência de Segurança Federal, FSB, como um sucessor direto da KGB, assumindo muitas de suas funções de segurança interna e inteligência. A FSB manteve um foco considerável em questões de segurança nacional, contra-terrorismo, contra-espionagem e combate ao crime organizado. A KGB também deu origem a outras agências em ex-repúblicas soviéticas, como o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, e o Serviço de Segurança Nacional da Bielorrússia, KGB da Bielorrússia, que desempenharam papéis semelhantes em seus países. Apesar da dissolução formal da KGB, muitos ex-membros e oficiais da agência continuaram a exercer influência em várias esferas do governo, segurança e política em países pós-soviéticos. Muitos se envolveram em negócios, política e atividades de segurança privada. No cenário internacional, a Rússia ainda mantém uma agência de inteligência ativa, conhecida como SVR, Serviço de Inteligência Estrangeira, que é responsável por operações de inteligência no exterior, e também uma agência de contra-inteligência, o FSB. Essas agências são vistas como herdeiras das tradições da KGB, embora com diferentes estruturas e focos. Vale ressaltar que a KGB deixou um legado complexo e controverso. Por um lado, muitos ex-membros da KGB continuaram a desempenhar papéis significativos na vida política e social de seus países após a dissolução da União Soviética. Por outro lado, a agência também é associada a uma história de repressão, perseguição política e violações dos direitos humanos. O impacto da KGB e suas atividades ao longo do século XX continua a influenciar a paisagem política e a memória histórica em muitos lugares. Agora fica uma dúvida: a KGB realmente foi extinta? Ou continuam operando por trás dos bastidores? Deixo essas duas perguntas em aberto. Obrigado pelo seu tempo. Até mais.